Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por colocar todos os teus anjos nos protegendo com espada de fogo, nos protegendo dos mentirosos, de todo o mal e da enganação. Amém? Confie em Deus, só Ele pode nos proteger. Esdras, capítulo 6. Então o rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos, onde se guardavam os tesouros em Babilônia, e em Aquemetá, no palácio, que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquetas, que habitais da além do rio, apertai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que nada haja falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa e, levantado, o pendurarão nele, e de sua casa se fará, por isso, um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Então Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente, conforme ao que decreta o rei Dário. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu,
e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do rei, do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro, fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao seu está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem. Todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Deus de Israel, povo, não existe Israel, país. 7. E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que está sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja, Deus chama todos nós que seguimos, que pregamos a palavra e seguimos a Ele, povo de Israel. Então essas palavras são para nós. Sigamos as leis, abandonemos as mentiras. Amém? Que Deus abençoe a todos.